É meu convidado Luís Beira, é presidente do Conselho Diretivo do INEM. Boa noite. Não vale a pena estar a perguntar sobre a vantagem de ter os conselhos todos cobertos, mas era um sonho quase adiado, não era? Era mais que um sonho, era uma necessidade completar de facto uma rede que pretende estar próximo dos cidadãos e que, no que diz respeito a estes 17 e mais 4 que este ano já foram assinados, completam um conjunto de protocolos que efetivamente vão garantir que até o final do ano... Este protocolo com os bombeiros, enfim, é mesmo necessário? O INEM devia crescer para poder cobrir todos os conselhos com o pessoal seu operacional? Obviamente que o Sistema Integrado de Emergência Médica carece de uma colaboração muito estreita entre o INEM e aquilo que são os seus parceiros no CIEM, no tal Sistema Integrado de Emergência Médica, nomeadamente os Corpos de Bombeiros e a Cruz Vermelha, mas, efetivamente, a base desse sistema assenta neste momento nos bombeiros, que têm uma capacidade de estar próximo das populações e, desta maneira, ainda para mais com este reforço que vai permitir... Neste caso vão ter que ter formação também, tem desfibrilador. Sim, exatamente. Não é apenas a colocação de uma ambulância, porque a ambulância é apenas um instrumento. O importante é, efetivamente, quem a tripula, tendo, obviamente, mais condições para prestar esse socorro, mas tendo também as competências necessárias. Portanto, este protocolo, embora se refira muito especificamente à aquisição da ambulância, mas também prevê que haja um investimento do Instituto fazendo mais formação para garantir que os operacionais estão efetivamente com as competências que precisam para prestar esse socorro. Vou aproveitar a sua presença para falar dos incêndios e, sobretudo, do Pedrógão Grande, que foi brutal, digamos assim, com consequências terríveis, como todos sabemos. Como é que avalia o desempenho do INEM? De uma maneira excepcional. As dificuldades operacionais foram mais que muitas. Eu tive a oportunidade de as testemunhar, porque eu próprio me dirigi, na altura, para o centro de operações que estava instalado em Pedrógão Grande e tive grandes dificuldades, de facto, em progredir numa zona que é uma zona de incêndios. Que tipo de dificuldades? Pode-me descrever mais? Ou seja, sabemos do Ciresp que deixou de funcionar durante algum tempo, já vamos falar da questão das comunicações, mas que tipo de dificuldades se deparou? São as dificuldades inerentes a um cenário de incêndio florestal que tem uma dinâmica própria e eu chamo a atenção para o facto de que os operacionais do INEM são operacionais da emergência médica, portanto não é sua competência apagar fogos e a preparação que têm acaba por lhes garantir aquilo que é a necessidade de terem cuidado com a sua própria segurança. Portanto, a progressão que normalmente existe em situações normais, neste caso concreto, estava grandemente dificultada. Nós tivemos grande dificuldade de posicionamento dos meios, de os fazer deslocar junto das vítimas que precisavam de assistência, e eu recordo que, infelizmente... Salvaram muitas vidas neste... Eu acredito que sim, eu acredito que a resposta do INEM foi excepcional, porque, de facto, na fase inicial, e neste incêndio, as vítimas mais graves, foi nessa fase inicial que surgiram, e a resposta do Instituto foi condicionada pelas dificuldades, mas foi excelente, excepcional. Eu não tenho a mais pequena dúvida em qualificá-la desta maneira. Vamos então falar daqui. Já agora pergunto-lhe, na altura disse que havia dificuldades de atendimento por causa de Pedrógão e da concentração de meios na zona de Lisboa, nomeadamente. Isso aconteceu? Não, de modo nenhum. Aquilo que aconteceu foi, obviamente, a necessidade de reforçar com meios, um teatro de operações, como eu disse, complicado, mas com exceção de um único meio, todos os meios que foram empenhados neste incêndio foram meios suplementares àquilo que é a resposta do dia-a-dia, sendo certo que, perante as tais vítimas graves, nós obviamente teremos que enviar os meios, nomeadamente os diferenciados, as VMEs, as CIVs, mais próximas, para garantir, de facto, uma resposta a essas vítimas. O Ciresp o sistema de comunicações de emergência foi muito criticado no caso de Pedrógão e já falhou mais vezes nestes incêndios que continuamos a acompanhar. Há dificuldades de comunicação e de coordenação num cenário deste tipo, de facto? Obviamente que sim. Mesmo que todos os sistemas estivessem a funcionar a 100%, já haveria dificuldades num cenário e com uma complexidade tão grande como esta. De facto, nós reportamos também, porque foram identificadas e devidamente registadas, algumas dificuldades com as comunicações que nós normalmente temos, e o INEM, obviamente, é um dos utilizadores da rede Ciresp, e sempre que há algum problema, de facto, nós temos, e os nossos operacionais têm formação para se adaptarem a essas dificuldades e ultrapassarem e resolverem da forma mais adequada. E isso foi feito.
Agora, é verdade que tivemos algumas dificuldades e, nesse aspecto, quanto menos dificuldades desse tipo nós tivermos, claro que a resposta fica facilitada. Quando diz que tem formação para contornar as dificuldades, é o que é usar o telemóvel pessoal, é isso? Não, porque as redes de telemóvel também caíram. Também caíram. Como eu disse, o próprio Ciresp tem capacidades que, devidamente utilizadas, permitem manter alguma capacidade de comunicações. São questões técnicas, mas que os nossos operacionais também sabem utilizar. E isso, às vezes, permite que o modo de operação normal do Ciresp mude para um outro, que pode justificar posicionar um ou outro meio para permitir aumentar a cobertura das comunicações. Isso é feito normalmente porque nenhum sistema garante eficácia a 100% neste aspecto e, como disse, os operacionais têm que ter a formação e têm que ter a capacidade para ultrapassar estas dificuldades. Uma última pergunta. Neste incêndio de Pedrógão, em algum momento sentiu que precisava de mais meios? Eu diria que nós conseguimos ter os meios necessários e, em determinado momento, eu diria que foram acionados meios que depois acabaram por não ser usados. Mas, isto é uma conclusão fácil de fazer a posteriori. Portanto, aquilo que, à medida que a informação ia sendo recolhida e as decisões iam sendo tomadas, foram acionados os meios disponíveis em número mais do que suficiente para responder às necessidades e, portanto, eu não fiquei com a sensação, com a sensação de falta de meios de socorro, até porque neste caso concreto articulámos muito bem com corporações de bombeiros e com a Cruz Vermelha Portuguesa, que deu uma ajuda excepcional nessa matéria. Obrigado por ter vindo ao Centro Jornal. Boa noite.